Boa noite, igreja. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Você que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha pelo Facebook, que a graça do Senhor venha sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nesse instante o Senhor possa abrir o coração de todos nós para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua mensagem. Eu convido você nesse instante a se juntar comigo em oração, falando com Deus. Soberano Deus, Pai bendito, louvado meu Deus, para todo sempre seja o nome eterno, bendito e maravilhoso do Senhor. Nesse momento, ó Deus, em que vamos abrir a Tua palavra, em que vamos, ó Deus, ler sobre os Teus ensinos, sobre aquilo que o Senhor quer passar para as nossas vidas, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, pedimos a Tua direção. Abre, ó Pai Santo e querido, a mente, o entendimento de cada um de nós, os nossos corações, para que essa palavra, ó Deus, mergulhe no mais profundo do nosso ser, e assim, ó Deus, possa germinar, possa fazer, ó Deus, florescer aquilo a qual o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Nesse inteirinho, antes de ler, vamos nos situar no que está acontecendo aqui. Aqui Jesus estava passando por Samaria, e ali ele havia encontrado uma mulher no poço atrás de pegar água. E ali ele chega e pede água àquela mulher, e aquela mulher até se surpreende, dizendo para ele: como é que tu és judeu e me pede água? Porque na realidade os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ele explica tudo para ela, e ele fala com detalhes da vida dela, e aquela mulher compreende que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o contexto superficial do que está acontecendo aqui. Então, a partir do versículo 31, Jesus diz assim: nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo: erguei os olhos e vede, os campos pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Desarte, se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. É interessante que todos nós, sem distinção, vivemos segundo padrões. Nós temos muitos padrões em nossas vidas. Nós acompanhamos modas, nós acompanhamos tendências de moda, acompanhamos tecnologia, imitamos pessoas, copiamos basicamente tudo em nossa vida. Absolutamente quase tudo nós copiamos em nossa vida. E cada um de nós desenvolve uma forma de agir. Tem uma forma de agir na sua caminhada. E por conta disso, surge um estilo de vida. Aliás, o tema da nossa pregação hoje é o evangelismo, acho que já está aqui, não está? O evangelismo como estilo de vida. Então, e o que é esse estilo de vida? Estilo de vida é um conjunto de hábitos e costumes que
são influenciados, modificados, encorajados e às vezes até inibidos pelo prolongado sistema de socialização que nós vivemos. Isso é estilo de vida. Mas na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. E muitas vezes acontece assim, nós precisamos, claro, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, imitar coisas boas. Por exemplo, reter o que é bom, imitar a Cristo Jesus, buscar as coisas do alto, viver vida de santidade, agir como cidadãos celestiais e, acima de tudo, ter um estilo de vida como o estilo de vida de Jesus. Quão é importante isso? Porque veja bem, Jesus, ele não perdia oportunidade. Jesus sempre estava pronto a fazer a obra do Pai. Isso aqui é algo que nós precisamos copiar, estar disposto a fazer a obra de Deus, se importar com o pecador. Nós precisamos olhar nessa direção. É muito importante falar sempre a mensagem do Evangelho, porque Jesus era assim, ele falava isso. Jesus tinha um estilo de vida que nós precisamos copiar. Nós precisamos trazer para a nossa realidade. Então, aqui nesse texto, se nós observarmos bem, há uma ordem de Deus, é o ide. Quando ele manda erguer os olhos, ele está dizendo, observem, prestem atenção. Aqui há uma missão para a igreja cumprir, pregar o Evangelho. É a nossa missão. Há uma grande necessidade do mundo, que é a salvação. E há também uma necessidade de fazer um investimento pessoal. Cada um de nós precisamos fazer esse investimento. Durante todo esse mês de maio, foi pregado, ou ainda estamos pregando, sobre o evangelismo como nossa responsabilidade. Então, aqui recapitulando, no primeiro domingo do mês de maio, foi pregado sobre o evangelismo como missão. No segundo, a tentação de não evangelizar. No terceiro, o evangelismo é um mandamento. E hoje, nós vamos pregar sobre o evangelismo como estilo de vida. Como estilo de vida, porque nós, servos do Senhor, precisamos ter o evangelismo como estilo, sim, de nossas vidas. Aliás, Deus nos levantou para uma missão. E nós precisamos olhar para esse estilo de vida de Jesus e ver que é algo que nós precisamos ter como vital na nossa vida. Precisa ser vital, precisa ser algo inegociável, precisa ser uma meta diária a qual a gente almeja alcançar. Deus coloca todos os dias pessoas diante de nós. Nós conversamos com pessoas todos os dias de nossa vida. E evangelizar é um imperativo, é uma ordem de Deus. Como bem foi pregado aqui, domingo, pelo pastor Adailson. Então, ao receber essa ordem de Deus, nós precisamos tornar o evangelho como estilo de vida nosso, a ser vivido todos os dias, cada instante nosso. É algo que Deus manda nós fazermos. Deus tem propósito de nos usar para esse evangelismo, de ensinar como igreja o evangelho a todo mundo, a toda criatura. É isso que nós precisamos compreender na sua verdade, porque a visão de Deus é o mundo. Deus tem a visão de salvar o mundo, e o método que Deus vai usar é a igreja, pregando essa palavra, e o tempo de fazer essa obra é agora, e foi para isso que Jesus foi na cruz do Calvário e morreu, para cumprir o que era preciso cumprir. Então aqui Jesus mostra que a evangelização, o evangelismo, não é um programa, ele é um estilo de vida. E às vezes,
Muitas vezes nós criamos na igreja departamentos ou ministérios de evangelismo, isso é importante sim, mas é como se isso fosse isentar os demais membros ou servos de estarem envolvidos nessa tarefa. Não, é tarefa de todos, mesmo que tenha um ministério, mas é tarefa de todos pregar o evangelho. O evangelismo é responsabilidade de toda a igreja, de todos nós, em cada instante. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no momento que você olha para Ele e diz, Senhor, eu entrego a minha vida por Ti, Ele está dizendo, ide, pregai o evangelho. Então aqui, nós vamos tirar algumas lições desse texto, para que a gente possa meditar sobre ela, para que a gente possa olhar para ela e ficar pensando, e ficar meditando, e ficar lendo, e ficar orando, e ficar falando com Deus. Porque, em primeiro lugar, para se ter um evangelismo como estilo de vida, nós precisamos acatar a ordem de Deus. E para isso precisamos ter uma visão extensa, precisamos ter uma visão larga daquilo que Deus coloca diante de nós, não deixar passar de forma nenhuma, nenhum detalhe. Jesus não deixava passar detalhes. É interessante que na nossa vida secular, no nosso trabalho, a gente busca de todas as formas não errar, os detalhes a gente procura fazer da melhor forma possível, e aqui não pode ser diferente. Olha aí o versículo 35, o que é que Jesus diz? Não dizeis vós, que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Irmão, quando nós olhamos, quando nós abrimos os nossos olhos, a gente de início percebe que o mundo está perdido sem Jesus. O mundo está apático, o mundo está se destruindo sem Jesus. E não tem classe social, não tem. Do homem letrado ao analfabeto, do homem formado ao ignorante, do homem da cidade e do campo, do homem religioso ou do ateu. Sem Jesus todos estão perdidos. Não há salvação sem Jesus. Se não tiver Jesus, estão completamente perdidos. Não importa, de forma nenhuma não importa a quantidade de suas obras, não importa quão sincero seja o coração dessas pessoas, não importa a sua pseudo-bondade, não importa, sem Cristo o homem está perdido, o homem está eternamente morto. Separou o homem de si próprio, separou o homem da natureza ao seu redor. O pecado fez isso. E quando nós olhamos o mundo e o sistema do mundo e vemos que esse mundo está sem Cristo e esse mundo está se caminhando para a perdição, percebemos que isso é uma dura realidade. E nós, como os servos de Deus, como os ministros de Deus aqui na terra, a gente precisa olhar e se condoer com isso, e se incomodar com isso. Porque veja bem, a pornografia é crescente. Observe que a inversão de valores está em alta. Hoje o errado é certo e o certo é errado. Isso é inversão de valores. Religiões totalmente mergulhadas no ocultismo. Isso vem crescendo, isso vem crescendo. É dessa forma que o mundo está vivendo, com seus cultos pagãos, crescendo a cada dia, os seus adeptos em massa se envolvendo nisso. Há uma leva de promiscuidade, os seus seguidores são fiéis, e as potestades se alastram nesse mundo sem Deus, nesse mundo sem Cristo. E nós assistimos isso, o mundo decadente, caminhando para a perdição, porque o homem sem Deus, sem Cristo, ele está perdido. E essa é uma dura realidade. Eu estava lendo essa semana, fazendo algumas pesquisas, estudando, e eu vi algo muito interessante. A Índia
é o segundo país mais populoso do mundo. E na Índia tem cerca de 360 milhões de deuses, com D minúsculo. 360 milhões de deuses. E eles caminham para a perdição. Porque com tantos deuses, eles ainda estão perdidos. Que loucura! Porque Jesus não está lá. Porque eles não conheceram Jesus. Quando nós olhamos para o Japão, a terceira economia do mundo, lá tem a menor faixa etária de crente e eles ainda estão amarrados e algemados aos pés de Buda. É desse jeito que o mundo caminha. No continente africano, a feitiçaria escraviza milhões ainda, porque o evangelho não foi pregado e não chegou ainda. O evangelho precisa alcançar o mundo. Ah, se os crentes tivessem esse coração voltado para isso, esse mundo já tinha alcançado uma boa parte do evangelho. Jesus está dizendo: ergam os olhos, vejam os campos, ergam os olhos. Hoje nós temos a velocidade da tecnologia. Uma notícia, em frações de segundo, ela chega em todo lugar. Mas a notícia do evangelho sobre a morte e ressurreição do Filho de Deus ainda não alcançou o mundo. Ainda não chegou a todo mundo. E diga-se de passagem, ainda não chegou no lar de muitos de nós, porque pregamos pouco esse evangelho, porque ensinamos pouco esse evangelho. Quantos de nossos familiares ainda não estão sem ouvir esse evangelho? Essa verdade é gritante, essa verdade incomoda. Vivemos e vemos e percebemos que os nossos vizinhos ainda não receberam as boas novas, porquanto que é responsabilidade nossa. Muitos dos nossos parentes, filhos, amigos, pais, mães, esposa, esposo, sem a notícia das boas novas, sem essa verdade de Deus, sem a pregação do evangelho. Há uma ordem de Deus. Há uma ordem de Deus: erguei os olhos, ergam os olhos. E nós precisamos ter uma visão larga, nós precisamos estar atento a todo detalhe, porque, como eu disse, todo dia nós conversamos com pessoas, seja no ônibus, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no futebol, seja na academia, onde você vá, tem pessoas ao seu lado. E às vezes, tem pessoas vivendo um momento tão cruciais, tão difícil, e você não abre a boca para dizer: eu tenho uma resposta para isso aí, eu tenho uma solução para isso aí. Porque com certeza alguém numa dor, se você disser: eu tenho uma solução para isso aí, ela para e vai lhe ouvir. E você vai fazer o quê? Você vai apresentar Jesus. Amém? Você apresenta Jesus, você fala de Jesus, porque você vai dizer: olha, eu estava aí, e Jesus me tirou e me colocou aqui. Eu vivia isso aí, e Jesus me tirou e me colocou para viver diferente. E essa pessoa, com certeza, ela vai começar a querer ouvir mais desse Jesus. Essa mulher samaritana aqui, Jesus disse para ela: olha, ela diz: eu não tenho. Ele diz: vai chamar teu marido, conversando com ela, e você vê no contexto, ele vai ter essa conversa dele com ela. E ela vai dizer: eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque tu já teve 5. E o que tu tem nem é teu. Mas Jesus deu a ela uma esperança de mudar aquilo ali. E ela olhou para Jesus, e ela sentiu que havia algo em que talvez fosse mudar o contexto do que estava acontecendo. Assim são as pessoas, vivendo vidas desgraçadas, vidas horríveis, precisando de uma palavra, que eu e você possamos dizer. E a palavra é: Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. Uma segunda lição
que esse texto me mostra é que para se ter o evangelho como estilo de vida, nós precisamos reconhecer o método de Deus que somos nós, que é a igreja. É o método de pregar o evangelho à igreja. É o método. Olha o versículo 34 aqui de novo. Versículo 34, aliás, antes desse aí. Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nós precisamos observar uma coisa aqui. Quando Jesus, os discípulos vão levar comida para ele, mas ele diz para eles: olha, a minha comida consiste, porque Jesus, quando eles levaram a comida, eles até perguntaram: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Ele diz: não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. O que é que Jesus está dizendo ali? Que há algo mais importante. Que há algo mais importante. E nós precisamos, e esse importante que Jesus diz aqui é porque ele tinha amor pela vida das pessoas. Ele amava a alma das pessoas. E nós precisamos ter paixão por essa obra, pela vida das pessoas, porque senão a gente não prega esse evangelho. Meu irmão, se você não amar o ser humano, você não prega o evangelho. Porque você vai olhar para o ser humano e você, tem nada a ver com isso, eu deixo esse cara para lá, eu estou nem vendo, não gosto nem dele. Não! Nós somos instrumentos de Deus. Jesus, ele deu a vida pelo ser humano. E isso é importante. Nós precisamos olhar para as pessoas e torná-las e vê-las que elas são importantes. Nós não somos melhor que elas. Então nós precisamos ter paixão pela vida das pessoas. Jesus estava com fome. E já passava do meio-dia, sim. Já passava. Olha que no versículo 28 e 29, a mulher samaritana já havia sido alcançada por Jesus. Ela já havia sido alcançada. E ela foi à cidade falar com os homens e disse: olha, eu encontrei alguém que falou tudo que já havia acontecido na minha vida, e será que porventura esse é o Cristo? Ela já saiu logo dando testemunho, levando as pessoas a Jesus. E no versículo 30, eles foram até lá, foram conversar com Jesus, foram ter com ele, e no versículo 39, os samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher. E no versículo 40, eles conversando com Jesus, ele diz: permanece mais um pouco de tempo conosco. Eles haviam crido em Jesus. Os samaritanos estavam vindo. Observa aqui, vamos imaginar essa cena. Os samaritanos estavam vindo conversar com Jesus. Os discípulos ofereceram comida para Jesus. Mas Jesus disse: eu tenho outra comida que vocês não conhecem, mas que é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele vai e cita: ergueu os olhos, vede, os campos já branquejam, já está tudo pronto para a ceifa. Jesus chama para essa responsabilidade. E aqui algo me chama a atenção. Meu irmão, os campos já estão brancos. Os campos já estão preparados. Os campos já estão brancos na rua que você mora. Os campos já estão brancos no bairro que você mora. Os campos já estão brancos na cidade que você mora, na sua nação, no seio da sua parentela. Os campos já estão brancos. Você só precisa colher. E você colhe com a palavra de Deus. Você colhe com o nome de Jesus. Nós precisamos levar esse nome a todos aqueles que não conhecem dessa verdade absoluta, que é a salvação eterna nele. Quantas pessoas estão morrendo? Quantos estão se enveredando por caminhos obscuros? Quantos já estão no inferno? Quantos estão indo? E quantos mais irão? Mas muitas vezes, porque nós nos calamos, nós não falamos, nós não ensinamos, nós não mostramos o caminho da salvação. Porque nem eu nem você temos poder para salvar ninguém, não temos. Mas nós podemos indicar o caminho. Nós podemos direcionar o caminho. E isso é maravilhoso se nós fizermos, porque nós vamos estar cumprindo a ordem de Deus. Os campos, pois, já branquejam.
Mas é preciso que haja paixão no nosso coração pela vida das pessoas. Nós precisamos ter paixão. Nós não escute bem essa verdade aqui. Escute bem. Nós não evangelizamos, não é por falta de métodos, não. Não é. Nós não evangelizamos, não é por falta de estudo, não é. E nunca vai ser, porque nós somos e fomos ensinados sobre o evangelho. Todos nós. Nós não evangelizamos porque falta paixão pela vida das pessoas. Nós não evangelizamos porque parece que nós perdemos o senso do amor e da graça que foi derramado sobre nós. É isso que acontece. Falta em nós a paixão que havia nos apóstolos, nos discípulos, que eles mesmos em meio de peia, de sofrimento, de cadeia, eles pregavam o evangelho. Paulo preso, pregava para o carcereiro, pregava para todos os presos. E quantos não foram salvos? Nós temos liberdade de pregar o evangelho. Alguém traz um pouco d'água para mim? Nós temos toda a liberdade de falar dessa palavra, dessa graça incondicional que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Nós temos liberdade para isso, mas nós nos calamos. Nós não falamos, nós nos aquietamos, parece que nós paramos no nosso lugar de conforto. Meu irmão, o mundo está morrendo, e eu não vou muito longe não, a sua família está morrendo, aqueles que ainda não conheceram Jesus. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar. O apóstolo Paulo, ele diz: para mim o morrer é Cristo. Será que para nós o morrer é Cristo? Moisés, lá em Êxodo 32, versículo 32, quando o povo peca, e Deus diz: eu não vou mais com esse povo, Moisés. E Moisés se compadece, fica condoído, porque Deus vai destruir o povo. Então ele diz assim para Deus: rogo que perdoe os pecados desse povo, senão risca o meu nome do teu livro. Olha que coisa linda. Moisés amava o povo, e Deus ama o povo. Meu irmão, isso aqui precisa mexer conosco. Isso aqui precisa mexer com a minha vida e com a tua vida. A pregação do evangelho não é brinquedo não, é uma realidade. Ela precisa ser vivida, ela precisa ser um estilo de vida nosso, todos os dias. Essa paixão precisa estar em nossos corações. Nós precisamos resgatar o entusiasmo, o fervor, o ardor, a alegria de pregar esse evangelho. É difícil? Não é não, fala de Jesus. Testemunha do que Ele fez na tua vida. Você não precisa ser um homem letrado, uma mulher letrada para falar de Jesus. Não, eu era assim e Ele me deixou assim. Pronto, isso é testemunho. Isso muda vidas. Isso transforma vidas. Se nós abrirmos a nossa boca, Jesus vai encher. Se nós abrirmos a nossa boca, Jesus vai encher com a palavra que as pessoas precisam ouvir. Talvez você diga: ah, pastor, eu não fiz nenhum seminário. Ah, pastor, eu não tenho nenhum método. Eu não conheço muitas palavras. Eu não sei falar bem. Aliás, Moisés disse isso para Deus: Senhor, eu não vou conseguir tirar esse povo do Egito porque eu não sou bem de língua. Aí Deus disse para ele: Moisés, vai lá porque eu sou contigo, quem vai falar sou eu. Quando você abrir a boca para falar de Jesus, o Espírito Santo vai atuar na tua vida, irmão. Vai falar aquilo que Deus quer que você fale. Por isso você não venha dizer que eu não sei abordar as pessoas, eu sou novo na fé, eu não conheço muitos versículos bíblicos, eu não conheço nenhum versículo de cor. Eu digo para você,
Eu digo para você com toda certeza de que Deus coloca no meu coração, nesse momento, nesse instante, nesta noite, você sabe tudo o que é preciso para levar alguém a Jesus. Sabe por quê? Porque você pode testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Você pode testemunhar. E se você, de fato e de verdade, não souber nada, você pelo menos vai dizer assim: uma coisa eu sei, eu era cego e hoje eu vejo. Eu era cego e hoje eu vejo. Meu irmão, quantos de nós não andávamos perdidos nesse mundo aí, cego? Cego, sendo levado para a morte eterna. Mas um dia alguém teve misericórdia e pregou o evangelho para mim e para você, e hoje nós estamos aqui seguindo a Cristo Jesus. Então façamos a mesma coisa pela vida das pessoas. Conta a história de uma ilustração que eu estava lendo, de um homem leproso. Ele estava num leprosário, e esse homem ele já era cego, os dedos dele só tinham os cotocos, já tinha perdido tudo, ele não tinha mais língua, os dentes tinham caído, ele estava vivendo um momento muito difícil, porque a lepra já tinha tomado 60% do seu corpo, ele não andava mais, e ele deitado no seu leito, certa vez um homem chegou para visitá-lo, e ele com toda dificuldade, com todo esforço, ele se ergueu, sentou-se naquela cama, e deu um sorriso desdentado, deu um sorriso de canto a canto, de boca aberta mesmo, e com os cotoquinhos dos dedos ele apontava para cima, ele só levantava os dedos, ele apontava para o céu sorrindo e testemunhando sobre aquele que lhe deu vida e salvação. Ele nada podia fazer, mas ele apontava para o alto. Ele apontava para o alto. Se um homem cego, leproso, praticamente no momento terminal de sua vida, ele consegue testemunhar de Jesus, e você pode? E nós podemos? Será que nós podemos? Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia de falar desse nome. Esse nome que está acima de todo nome. Esse nome que os demônios se curvam. Esse nome que pode tudo. Esse nome que salva, que transforma, que muda o contexto da nossa história, que nos leva a caminhos que jamais nós imaginamos trilhar. Quem diria que um dia eu estava num púlpito pregando sobre a palavra de Deus? Nunca. Mas o Senhor me trouxe aqui e mudou a minha história. Como Ele mudou a história de todos vocês que esta noite estão aqui, e de todos vocês que nos escutam no YouTube, que nos escutam no Facebook, Ele mudou e transformou e vai continuar transformando, mas nós precisamos continuar pregando esse evangelho, para que as pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira lição aqui nesse texto maravilhoso, é que para se ter um evangelho com estilo de vida, nós precisamos ver que o mundo tem uma necessidade. O mundo tem uma necessidade e nós precisamos assumir esse compromisso de olhar para essa necessidade. Versículo 35 e versículo 38, acompanha comigo aí. Versículo 35, o Senhor diz assim: não dizeis vós, repetindo novamente, que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já branquejam. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. É muito maravilhosa a palavra de Deus. Há 3 coisas básicas que nós precisamos observar aqui nesses 2 textos. Primeiro, o evangelho é uma obra imperativa. É uma ordem, é uma obra imperativa. Não tem opção.
tem que obedecer. Tem que obedecer. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno, o onipotente, o onisciente, onipresente, é quem está mandando, é quem está ordenando, é quem está dizendo. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está nos dizendo isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 20, capítulo 28, versículo 20, 19 e 20. Irmãos, nós precisamos observar e ver o que o Senhor está dizendo. Os campos estão brancos, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Isso é um imperativo, essa obra é imperativa. Uma segunda coisa é que essa obra é uma ordem, é imperativo, mas também uma ordem, a mesma coisa. E nós não podemos deixar para lá. Observe uma coisa aqui muito interessante. Quando ele dá uma ordem, quando Jesus dá uma ordem, o universo obedece a Jesus. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui agora, porque isso aqui mexeu muito comigo. Quando eu estava lendo esse texto, buscando nesse texto, mergulhando nesse texto, isso mexeu muito comigo. Quando o universo, quando Jesus dá uma ordem, o universo, ele obedece a Jesus. O sol para. O sol para. O vento fica mudo quando ele dá uma ordem, porque obedece a sua palavra. Os anjos obedecem quando ele chama, os anjos obedecem. Quando ele chama as estrelas, todas elas aparecem no firmamento, porque ele chamou, porque ele está dando uma ordem. Os demônios se curvam diante dele e obedecem a ordem dele. Ele dá uma ordem e uma jumenta profetiza. Ele dá uma ordem e o bicho age. Aí você vê como é isso, na morte de Herodes. Quando a jumenta de Balaão falou, tudo foi ordem dele. Ele dá uma ordem. Agora escute isso. Ele dá uma ordem. E a igreja é a única a resistir ao seu mandado. Ele diz, ide e pregar o evangelho. O que é que a igreja faz? Cruza os braços e não prega o evangelho. O homem é o único ser que não obedece à ordem de Deus. Por isso, nós precisamos nos confrontarmos a nós mesmos. Jesus diz, erguei os olhos e vede, os campos já branquejam. Precisamos atender essa ordem. E uma terceira coisa aqui é que o evangelismo é uma obra intransferível. Meu irmão, nenhuma instituição fora a igreja vai pregar o evangelho. Ou a igreja realiza essa obra, ou ela não é feita. Não há outro método, o método é a igreja, somos nós. Não existe outro método, de forma nenhuma. Sabe, o método de Deus e a forma que Deus quer agora. E isso é inadiável. Aliás, é intransferível. Isso é intransferível. Nós precisamos olhar para essa verdade e olharmos para nós e vermos o que nós estamos fazendo. É uma ordem que Ele dá para nós. Mas também, em terceiro lugar, ela é uma obra inadiável. O tempo de Deus é agora. Eu não sei o dia de amanhã, por isso eu preciso pregar esse evangelho agora. Tem alguém com o pé na cova, eu preciso pregar o evangelho agora. Isso me faz lembrar do Moraes, nosso irmão Moraes, que faleceu já há um bom tempo. Já faz um ano, Fatinha?
Acho que faz um ano. Faz isso, faz mais, né? Faz mais, né? Aí foi, não, foi antes da pandemia, não foi? É, faz. O tempo passa tão rápido que é porque eu não quero envelhecer. Sim. Voltando, né? A lembrança dele. Quando ele veio muito doente para cá com câncer, a gente de início logo se preocupou em pregar o evangelho para ele. Não por causa só da doença, mas porque era necessário. E a gente viu nele, no coração dele, esse desejo de ouvir de Deus. Então, todo dia eu ia lá orar com ele e falar da palavra. Todo dia eu ia orar com ele e falar da palavra. Eu ia de manhã e de noite. E amanhã e de noite, graças a Deus, Deus me colocou naquele momento lá com ele. E num dos últimos dias dele, é interessante que a gente não sabe, né? Mas eu estive lá conversando com ele, e naquela noite, a gente falou para ele muito mais profundo sobre Jesus, e oramos, e ele pediu para ser batizado. E lá naquela noite, nós batizamos o Moraes. E uma coisa que me deixou assim muito feliz, foi que nós éramos duas pessoas no quarto, era eu e o pastor Fernando, nós estávamos com ele. E quando batizamos tal, foi um momento maravilhoso, e quando nós saímos do quarto, pouco tempo ele nos chama de volta, e nós fomos. Aí ele disse assim, cadê o outro? Que outro? Só estava nós dois. Ele disse, não, tinha um terceiro aqui de branco, com a mão estirada para mim, me chamando. Quando ele falou isso, nós começamos a chorar, porque Jesus estava lá conosco. Jesus estava naquele quarto junto conosco. Jesus estava confirmando a salvação daquele homem. E pasme, meu irmão, pasme. Porque no outro dia, era um sábado, foi numa sexta-feira, no outro dia era sábado, e eu fui lá de manhã, conversei com ele, abracei ele, e disse, quando tu for para o interior no final de semana, vamos almoçar lá em casa. Eu digo, eu vou. Quando foi no sábado, ele viajou, e ele não chegou em casa, ele morreu no meio do caminho. Mas ele não morreu, ele foi para casa. Ele foi para a glória, ele foi para o seio do Pai, ele encontrou Jesus, e isso aconteceu, meu irmão, porque Deus nos moveu a pregar esse evangelho. Nós não podemos esquecer de que pessoas estão morrendo sem Cristo, pessoas estão indo para o inferno, e não importa. O camarada pode ser o cara melhor do mundo, ele pode ser um bom pai, ela pode ser uma boa mãe, ele pode ser um bom filho, ele pode ser o cara do trabalho para casa e não fazer nada de errado, mas se ele não tiver Jesus, ele morre e vai para a perdição eterna. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem salvação sem Cristo Jesus. Por isso a urgência de nós pregarmos esse evangelho. Por isso nós precisamos ter o evangelho como estilo de vida na nossa caminhada todos os dias. Não podemos perder essas oportunidades. Portas e portas são abertas, são colocadas diante de nós todos os dias. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Quantos de nós temos percebido e aproveitado essas portas abertas? Quantos de nós? Porque ela bate na tua porta todo dia, a porta batendo na tua porta, todo dia. Nós temos, irmãos, escute bem, nós temos uma única mensagem, uma única boa nova, que pode trazer esperança e salvação. Nós temos essa verdade que pode trazer salvação, que pode resgatar, que pode não deixar morrer eternamente. E essa notícia é o Evangelho. Essa notícia é o Evangelho. E nós não podemos nos calar. Não, nós não podemos nos calar. O mundo tem necessidade de salvação. E ter o Evangelho como estilo de vida é o que nós precisamos ter todos os dias. Por isso é importante. Por isso é importante. E não apenas ter o Evangelho como estilo de vida. Não basta ter apenas uma visão larga. Não basta só saber que nós somos o método que Deus vai usar. Não basta apenas nós abraçarmos e termos compromisso com as pessoas que estão sem ouvir Jesus. Mas aqui uma quarta e última lição que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos aprender.
é que para se ter o evangelho como estilo de vida, nós precisamos fazer investimentos. Investimentos. Versículo 35, novamente. Não dizeis que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Algumas pessoas que foram do interior, da roça, vai compreender. Eu não fui, mas eu gosto muito de pesquisar e de ler. Na roça, quando a lavoura está madura para a colheita, se não colher logo, vai se perder. Tem que colher. E na agricultura, quando a plantação é grande, quando se faz um plantio muito grande, num campo muito extenso, né? A sua família não pode colher tudo só. Não dá para se colher só. Precisa contratar trabalhadores para toda aquela colheita. Precisa fazer investimento para essa colheita. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. Sozinhos nós não conseguiremos fazer essa colheita. Porque os campos já estão brancos. A obra está para ser feita. Observe que as multidões estão perecendo. E são muitos. E Jesus olha para nós e diz: ergam os olhos, ergam os olhos, ergam os olhos. É um tempo de urgência, é um tempo de investimento. Deus quer seu investimento, o meu investimento. Deus quer que nós venhamos a investir as nossas vidas. Deus espera isso. Agora, como você tem se preparado nesse investimento? Como você tem feito? Como você tem se consagrado? Que compromisso você tem revelado ao Senhor da sua vida particular? Você precisa investir, irmão, nessa obra. Você precisa investir nesse evangelismo. E como? Com oração, participando do culto de doutrina, porque você vai se fortalecer e vai crescer e vai aprender, participando dos cultos de adoração, aos domingos. Sim, nós precisamos estar aqui glorificando o nome de Deus todo domingo, todo domingo, todo domingo, porque vai chegar um dia que você não vai poder estar aqui, e você vai sentir falta, ou então você já vai ter morrido, mas enquanto não, vamos estar aqui. É inadmissível as faltas de muitos de vocês. É inadmissível isso. Uma igreja que não vem para a presença de Deus é inadmissível. Parece que se não está levando a sério o que o Senhor está falando, o que o Senhor está nos levantando aqui como questão. Eu e você temos responsabilidades nessa obra. Eu e você temos sim. Ela só será feita se eu e você nos levantarmos para fazer. Senão ela não será feita. Na semana, são 7 dias. Nesses 7 dias nós temos 4 reuniões por semana. Nós temos domingo, que é o culto que hoje nós estamos aqui. Graças a Deus tem muitos de vocês aqui. Deus seja glorificado por você estar aqui. Nas terças-feiras nós temos pequenos grupos. Nas quarta-feiras nós temos culto de doutrina. E na quinta nós temos culto de oração. Nós temos esses 4 encontros. Mas muitas vezes, alguns só vêm nos domingos. E não é porque estuda não, é porque fica em casa mesmo. Deus me perdoe. E Deus clareie que não seja assim. Que você esteja em casa assistindo novela. Tomara que não. Porque crente que assiste novela, misericórdia. Meu irmão, eu falo isso para a sua edificação, para o seu crescimento. Então, muitos só vêm no domingo. Ou, se vem na quarta, não vem na quinta. Às vezes nem vem no domingo. Não participa dos grupos. Misericórdia, que é isso? Como é que eu quero ter o evangelismo como estilo de vida se eu não faço isso? Se eu não me envolvo?
Se eu não participo, se eu não levo a sério, não pode. Uma igreja que cresce, uma igreja que ora, é uma igreja que está sempre presente, unida em comunhão. Isso é importante demais, meu irmão, para a tua vida, para a minha vida. Porque nós vamos morrer. E corremos o risco de morrer sem Jesus. E se morrer sem Jesus, vai passar uma eternidade sofrendo no inferno. Isso é real, isso é realidade, isso é preocupante. Uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer um dia estar na glória com Jesus, precisa olhar para todos os ensinos dele e dizer: eu amo essa verdade e eu quero seguir até o fim. Não, irmão, não fracasse, não desista. É luta, eu sei. O inimigo não vai querer que você venha, mas venha. Uma dor de cabeçazinha não deixa você em casa não. Venha para cá, você vai sair daqui curado. Venha. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Ele nunca vai deixar de ser fiel. O que passa na sua cabeça sobre a vontade de Deus, meu amado, nós precisamos acordar. Nós precisamos nos erguer. Nós precisamos olhar e ver que, puxa vida, como nós temos sido falhos. Falhos e falhos. Eu não fui para o culto porque a minha esposa está doente. Meu irmão, vem para o culto orar por ela. Eu não fui para o culto porque meu marido não está legal e eu precisei fazer um chá para ele. Pede da tua mãe fazer um chá para ele, mas vem para o culto. Não, irmão. A presença de Jesus precisa ser mais importante na minha vida e na tua vida. Aliás, Jesus diz isso: que amar o seu pai e sua mãe mais do que mim não é digno de mim. Não. Tem que pegar a cruz e ir até o final. Porque Jesus diz: aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. E não é fácil não é brincadeira não. Não é brincadeira não, eu sei. Todos nós temos dificuldade, temos problemas. Mas nós precisamos pegar esses problemas e colocar diante de Jesus e continuar prosseguindo rumo a Ele todos os dias. Porque Ele vai na frente limpando o nosso caminho. Não desista, meu irmão. Não. Olhe para essa lição que o Senhor está dizendo. Se você quer ter um evangelismo como estilo de vida, há muita coisa a ser mudado. Na minha vida e na tua vida. As oportunidades são muitas, portas abertas são inúmeras. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E não há melhor e mais seguro investimento do que o investimento em salvação de vidas, porque esse investimento é único e ele é eterno. Para encerrar, versículo 36. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos trabalharam, mas nós aqui vamos colher. Muitas vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém e alguém já ouviu falar de Jesus. Essa semente já está lá. A gente só vai reavivar. Então, não perca a oportunidade de pregar esse evangelho. Concluindo, a ordem é de Deus, mas nós precisamos ter uma visão larga. Segundo, o método de evangelismo, o método de Deus de evangelizar somos nós, somos a igreja, que somos a igreja. Terceiro, o mundo tem necessidade, nós precisamos ter compromisso com esse mundo. E em quarto lugar, nós precisamos fazer investimento na nossa vida, para que a gente possa ter o evangelismo como estilo de vida. Amém? Para que o evangelho seja para você e para mim um estilo de vida, isso é importante. Sua nação será alcançada. Seu bairro, sua cidade, o seu estado e, mais importante, os seus parentes serão alcançados. E tanto o semeador como o ceifeiro se alegrarão, como diz no versículo 36. Meu irmão, que essa verdade possa estar muito viva e fixada no nosso coração. Que a gente possa não esquecer dessa verdade. Mais uma vez eu digo, não deixe de vir para a presença do Senhor por bobagem. Se você está doente, é compreensível. Mas se você não está, vai ficar em casa, fica não, vem para cá.
porque tanto você vai se alegrar como nós vamos nos alegrar. E como Deus, em primeiro lugar, vai se alegrar com a tua presença. Porque Ele vai dizer, o meu servo, mesmo com dificuldade, ele está indo louvar e engrandecer o meu nome. Muitas vezes você pode dizer, não, eu posso servir a Deus em casa. Meu irmão, isso é mentira do diabo. O diabo mente para nós todos os dias. Está aqui é comunhão. E quando a igreja está em comunhão, em oração, meu irmão, o inferno treme, o inferno é abalado, o inferno é abalado. Louvado, engrandecido para todo sempre, seja o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, quantas coisas, meu Pai, maravilhosas, o Senhor tem derramado, ó Deus, na vida de cada um de nós que somos a tua igreja. Ó Pai, quantas e quantas e quantas vezes o Senhor nos diz, prega o Evangelho, ergam os olhos, olha, os campos estão brancos, façam isso. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós só olhamos de lado e passamos direto. Ó Pai, derrama da tua misericórdia e perdão sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui, ó Pai, com o coração cheio dessa verdade. E que amanhã a gente não venha esquecer. A gente medite sobre esse texto, sobre essa palavra, sobre tudo que o Senhor nos disse nesta noite. Ó Deus, nos fortalece, nos ajuda a não desistir. Aviva, Senhor, o coração daqueles que estão fracos. Restabelece, ó Deus, no coração de cada um a essência desse Evangelho, para que a gente possa dizer para as pessoas o que o Senhor fez na vida de cada um de nós e o qual Ele vai poder fazer na vida delas. O mundo está morrendo, Senhor, mas o Senhor tem como instrumento cada um de nós, mas muitas vezes nós negligenciamos a tua ordem. Ó Senhor, que o teu perdão venha sobre toda a tua igreja, Senhor, que a tua graça venha sobre nossas vidas, que nós possamos sair do nosso lugar de conforto e semear a tua palavra todo dia. Quantas pessoas vêm a nós e muitas vezes, Senhor, nós nos calamos. Não deixa, Pai, que o inimigo amordace as nossas bocas. Ajuda-nos a abrir, para que o Senhor coloque mais palavras de edificação e a gente fale para aquele que precisa ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por tantos irmãos, ó Deus, que mesmo em sacrifício hoje estão aqui, vieram aqui para glorificar o teu nome, para honrar o nome do Senhor. Abençoe suas vidas, restaure, ó Deus, aqueles que estão enfermos, estão sentindo alguma coisa, que o Senhor derrame da sua cura sobre eles. Para a glória do teu nome, Senhor, eu te peço, age na vida de toda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esta noite, por esse momento e por esse culto, porque o Senhor preparou todo ele, dando a cada um de nós força, ânimo, disposição, para estar aqui fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te peço ainda que nos dê uma semana cheia da sua presença, cheia da sua misericórdia, cheia da sua graça e cheia da sua provisão. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a vida de cada um de vocês. Amém.
Tá baixo, tá certo, pra tu. Tava. Tava? Oi. Não.